Salve, meu povo! É o seguinte, eu estou fazendo essa live, vou aproveitar essa gravação para deixar registrado os vários tipos de cursos que existem, né? Não só de acupuntura, né? Que é a minha área de domínio, e aqui eu também sigo aquela coisa de fazer uma live sobre o assunto que a gente domina, né? Então, alguns assuntos que eu posso discorrer: acupuntura, que eu sempre faço, né? Odontologia, né? Pode ser na parte geral, como conhecimento geral, e na minha especialidade, DTM e dor orofacial, né? Que é a minha parte de especialidade, né? Que eu tenho mestrado sobre esse assunto, e como professor também, né? Como professor também, que atuo já há alguns anos, né? Como professor universitário, de graduação e pós-graduação também. Então são esses assuntos que eu posso abordar de forma técnica, né? De conhecimento. Afinal de contas, a gente atua, né, como acupunturista, como professor também de acupuntura, né, professor de pós-graduação, e professor também de matérias básicas como histologia, citologia, né, a parte de microbiologia, né, que eu gosto muito também, fisiologia, anatomia, em que a gente acabou, né, se embrenhando nessas áreas, né, áreas de conhecimento básico dentro da área da saúde, né? E como dentista, né, também na área de DTM, né, DTM e dor orofacial, disfunção temporomandibular e dor orofacial, né, que é a parte de domínio, né, de especialidade. Bom, eu acabei fazendo a live porque ainda o mês de janeiro é um mês bastante tranquilo, né? Ainda bastante vago, né? Tem bastantes horas vagas também, vago no sentido de aquela dúvida, né? Se vai rodar ou não vai rodar. Geralmente não, né? O dentista já conhece, assim, já bem experiente, sabe que dezembro e janeiro são meses horríveis, né, para trabalho. E então eu vou aproveitar que eu estou tranquilo, vou fazer umas livezinhas. Essa eu vou pegar a gravação e colocar em outras redes sociais também. Vou me aproveitar desse momento, né? Então eu acabei fazendo vários videozinhos sobre cursos de pós-graduações, né? E porque tem muita questão do pessoal não saber, não se orientar e fazer cursos que são dispendiosos, não só de tempo, né? Dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Hoje em dia. Dinheiro também tem o seu tempo também, né? Pelo contrário. E aborrecimentos, né? Aborrecimentos enormes, né? Tem cursos que são extremamente penosos de fazer, né? Principalmente o stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado, né? Mestrado e doutorado são cursos muito assim sofridos. Especialização já é mais técnico, né? Especialização já tem um sentido mais de profissão mesmo, né? E mestrado e doutorado mais na área de ensino e pesquisa. Tá? Então é isso que eu queria falar um pouquinho. Bom, tem um pós-doutorado, mas pós-doutorado não é exatamente, né? Não é que o cara faz pós-doutorado que ele tem o título de pós-doutor, pós-doc, né? Você fala pós-doc. O cara é doutor também, né? É um curso a mais, né? Que ele faz depois do doutorado, que é uma extensão, né? Bom, eu estava conversando sobre a questão
do mestrado e doutorado, né? Mestrado, por exemplo, eu fiz o mestrado, eu tenho um mestrado e eu fiz o mestrado na parte de odontologia, fiz uma boa faculdade, renomada dentro da área da odontologia e da área da saúde também, né? E eu levei 4 anos para concluir o mestrado. Não foi muito tranquilo não, foi bastante penoso, né? Tive bastante dificuldades, bastante barreiras, né? Mas graças a Deus acabou saindo, tá? É o seguinte, existe muita armadilha no estricto senso, né? Então tem gente que fala assim, eu vou fazer mestrado em fisiologia, beleza. Eu vou fazer mestrado em áreas assim, tipo, que não é exatamente a especialidade aonde que você está incluído, né, na profissão, né? Instantinho só, eu vou baixar aqui um pouquinho, que a coisa está meio alta, peraí. Pronto. Então vocês vejam que você tem essas escolhas. Eu vou fazer mestrado em tal área, né? Área de, assim, tipo, interesse, né? E aí você pensa assim, eu vou querer ser o professor de pós-graduação de uma área específica da odontologia, por exemplo. Bem comum, né? Dentística, dentística, né? É uma coisa bem assim, conhecida, né? Dentística, restauração. Aí eu tenho mestrado em fisiologia oral, ou alguma coisa assim, tipo saúde coletiva, saúde pública, epidemiologia, sei lá, qualquer coisa assim. E aí você tem mestrado, você é dentista, você domina bem a área da dentística, você é um especialista, você fez uma especialização em dentística, um lato sensu, né? Não stricto sensu, é lato sensu. Aí você fez uma especialização, mas você, mesmo sendo mestre, não pode ser coordenador de um curso de especialização sobre dentística, mesmo você sendo um super especialista, renomado, sabe, uma pessoa que é uma autoridade dentro da área, e você não consegue. Por quê? Porque você não tem mestrado em dentística, né? Você não defendeu sua dissertação nos domínios da dentística, mas sim de fisiologia oral, sei lá, epidemiologia, essas, né? Esses mestrados que tem área de estudo diferente. Bom, então você acabou fazendo mestrado por um sentido e você não consegue atuar dentro da sua própria profissão. Isso é um problema, né? Porque é frustrante. Aí você faz o doutorado dentro da mesma linha, vamos fazer sobre epidemiologia. Aí você é o doutor em epidemiologia, manja bastante sobre epidemiologia, mas como dentista você também é especialista em determinada área, e você, mesmo com doutorado, não consegue ter coordenação de um curso de especialização. Pode ser um curso de mestrado, um estricto sensu de mestrado? Pode. Aí pode ser doutor, e pode ser doutor em qualquer área, né? Aí você pode criar um mestrado e, né, você, dentro de uma universidade, coordenar um curso de mestrado e de doutorado também, né? Bom, mas não pode ser coordenador de curso de especialização. Vejam só essas jogadas, coisas que as pessoas não te orientam na hora que você começa a fazer o mestrado, o doutorado. As pessoas não estão nem aí sobre esse assunto, o motivo, né? Então, esse é uma das grandes armadilhas que você tem dentro das pós-graduações, né? E principalmente mestrado e doutorado. Aí você faz o mestrado. Mestrado para quê? Para ser professor. O professor mestre é um professor, né?
É um professor, ele é preparado para ser professor. Aí você faz o mestrado, aí você vai dar aula numa graduação, né? É diferente entre dar aula na graduação e na pós-graduação. Na pós-graduação não tem tanta burocracia, na pós-graduação é mais tranquilo, sempre é mais tranquilo, né? Agora, na graduação, você precisa entrar dentro da rotina da faculdade, né? Da universidade, no caso. Aí você vai participar de reuniões do MEC, né? Então, vira e mexe tem curso de revalidação. Então, tem que revalidar um curso já existente que já está rodando na faculdade. Um curso de farmácia, por exemplo. Aí você é docente do curso de farmácia. Eu sou docente na área básica, mas não interessa. Não interessa. Você vai lá e vai participar na reunião do MEC. Então aí vocês têm que saber sobre PPC. O que é PPC? Primeira coisa, no curso de mestrado você nem sabe, ninguém falou de PPC. Se falou, ninguém escutou também. Então PPC, Plano Pedagógico de Curso. Então PPC é a característica do curso, né? Mostra, é toda aquela parte da estrutura, da parte didática também, né? Das normas, né? Do curso, quantidade de pessoas, quantidade de docentes, tal. É super burocrático. PPC de curso de graduação é muito complexo, tá? Descrição do curso, né? Cadeiras por cadeiras. Então não é fácil na graduação. Aí você tem um monte de sigla, PDI, né? NDE, né? Núcleo, né? Dos docentes, né? Você faz parte do colegiado. Então aí tem curso de validação tem reuniões de validação de cursos, de você abrir novo curso, e aí já é um outro tipo de reunião com o MEC, e essas reuniões são super desagradáveis, são terríveis, são tensas, então você tem que saber se portar. Eu já participei de vários, né? De nutrição, de farmácia, de biomedicina, de curso de medicina também, 2 vezes, curso de enfermagem. Então eu participei de várias reuniões ao longo desses anos com o MEC, né? Então você tem que saber o que é hoje, principalmente eles batem o martelo em cima de curricularização da extensão, que é obrigatório em qualquer curso de graduação, de qualquer área, né? Pode ser de humanas, pode ser de exatas, pode ser de saúde, biológicas, não interessa, tem que ter esse tal de curricularização da extensão. E aí você precisa saber das normas, como é que pode fazer, né? É 10% da carga horária do curso ou da cadeira, né? Então, por exemplo, fazer laboratório, fazer artigos, fazer atendimento comunitário, fazer qualquer atividade que leve conhecimento acadêmico para fora dos muros da universidade, né? Então tudo isso você tem que aprender, né? E isso deveria ser ensinado no mestrado, né? Que é o início da parte da academia, né? Mas não aprende, nem os professores do doutorado aprendem essas burocracias, né? Não te preparam para essas reuniões com o MEC. E aí a gente entra cru, né? Bate cabeça pra caramba. No começo eu apanhei pra caramba, nossa, dava até dor de estômago, né? E aí a gente vai aprendendo com o tempo a lidar com os avaliadores do MEC, né? Não é fácil não. Bom, então existe todas essas questões aí. Doutor, por exemplo, professor doutor, o que é professor doutor? É um pesquisador. Ele faz o curso de doutorado e a tese, no caso, quando você defende no mestrado, chama de dissertação, né? E aí pode ser um assunto, um tema que não seja inédito, que seja assim já repetido. Então você tem
várias maneiras, né, de fazer sua pesquisa, seu trabalho, né? Eu fiz no meu mestrado trabalho clínico, né? Eu fiz um atendimento clínico, eu atendi pacientes para ver a relevância do trabalho, né? As significâncias estatísticas do que eu acreditava, né? Da minha tese, né? E eu acabei fazendo clínico, por isso que demorou 4 anos o mestrado, foi quase o tempo de um doutorado, né? E mestrado assim, quem não termina, quem não consegue chegar na meta de fazer a dissertação, e a dissertação passa por 2 etapas, né? Você passa por uma fase de qualificação, né? Você vai, primeira coisa, né? Olha só como que funciona a coisa no meio acadêmico, no mestrado. Eu vou falar de mestrado porque eu fiz, então eu sei como funciona. Primeira coisa, quando você vai fazer mestrado, você tem que ter aquelas aulas que é a carga mínima, né? Todo curso de mestrado tem aquelas matérias obrigatórias que se chamam de créditos, né? Então tem aquela parte que é básica, né? Então as pessoas que fazem mestrado têm que ter aquelas matérias, metodologia científica, no caso da saúde e emergências médicas, ética, né? Estatística. Então tudo isso daí é a parte básica, certo? E depois vem a área de domínio, que é seu mestrado referente ao assunto que você especialidade ou, né, que você escolheu lá. E aí você vai ter que ter aquelas matérias durante os anos, né? E a clínica também, na parte da saúde, você vai fazer atendimento clínico, porque existem 2 tipos de mestrado, acadêmico e o profissional. Eu fiz o profissional, então eu tive que atender pacientes. Nós acabamos atendendo os pacientes na clínica, também tinha carga horária obrigatória, e acabamos chegando depois nas aulas teóricas, tendo que escolher o tema, né? O tema da sua dissertação, que já é difícil. O professor faz maior terrorismo com essa questão do tema, porque ele vai ou não aceitar ser esse tema, entendeu? Essa é a grande dúvida. E aí você, a partir do tema, você vai ter que criar um título, e o título é muito difícil também, criar um título para o seu trabalho, né? E a partir daquele título você vai começar a fazer sua pesquisa bibliográfica, pesquisa clínica também. Eu fiz os atendimentos clínicos, né? Você tem que fazer análise estatística da população que você vai atender, e vai ter que ter aquele quantidade X, né? Que vai dar um resultado do universo daquelas pessoas que você se prontificou a atender, né? Bem, tem toda a parte burocrática, plataforma Brasil, porque você vai ter que lidar com pessoas, e você vai botar a mão na pessoa, você vai perguntar, você vai fazer intervenção. Plataforma Brasil, que é do Ministério da Saúde, Ministério da Educação também, que é para validar o seu trabalho, e tem que passar por uma comissão de ética, né? E essa comissão de ética aprova ou desaprova o seu trabalho, certo? Está dentro da norma ética para você poder fazer seu trabalho. Isso demora meses, é difícil pra caramba. E aí você vai começando a fazer seu atendimento, no caso, ou tem pessoas que escolhem a via mais rápida, que é fazer trabalho de questionário, por exemplo, né? De perguntas, né? Eu escolhi o clínico, eu achava, porque eu queria fazer sobre acupuntura, né? Mesmo na odontologia, eu fiz a minha dissertação, o meu mestrado
em acupuntura também, acupuntura em odontologia no caso, né? Bom, tudo isso para falar assim o seguinte, né? Tudo isso tem a dificuldade, né, da orientação. Então você tem que ter um bom orientador, certo? E aí você precisa de uma ajuda muito específica dentro do trabalho que você quer, porque tem equipamentos específicos. Você não pode fazer por achar. Você melhorou? Fala para o paciente, você melhorou? Ele está simpático a você, vai falar, melhorei. Tem outro que, não melhorei. Não interessa, isso daí é achar. Então tem que ter uma análise e um método, né? Essa metodologia que é muito difícil fechar, e essa metodologia é o que valida o seu trabalho, né? Então, essa questão de fazer um mestrado e doutorado, e a diferença do doutorado é que você vai ter que escolher um tema que seja inédito, nunca foi estudado, e a partir daquele tema você vai criar uma tese. Essa é a diferença. O resto é muito parecido, entendeu? A única diferença do mestrado é que você vai fazer um tema que não precisa ser justamente inédito. Pode até ser, né? Pode até ser, mas não necessariamente tem que ser inédito, coisa que no doutorado precisa ser, tá bom? E existe também a qualificação, né? Você vai passar, antes de você defender a sua dissertação, passar por uma bancada, né, de professores. Eles vão achar todos os erros do seu trabalho, vão te orientar, vão falar os seus acertos, e aí você vai ficar, depois de um tempo, corrigido o seu trabalho, né? Você fica apto a defender sua dissertação, entendeu? É muito estresse. Nesse meio, você fica muito perdido. Ninguém te ensina a botar na Plataforma Brasil. Plataforma Brasil é muito burocrático, muito chato. Poucas pessoas te orientam. Você tem que se virar. Se vira. Você teve na parte básica Plataforma Brasil, mas, não tem nada a ver quando você precisa colocar lá na plataforma o seu trabalho, entendeu? E aí você apanha várias vezes, e cada vez que você apanha, erra, é mais um mês de espera para ser aprovado o seu trabalho. Mais um mês. Tem vezes aí que 3, 4 meses perdido, né? Por causa de um erro bobo, falta de documentação principalmente, entendeu? E aí tudo precisa de autorização para usar a clínica, autorização de não sei o que, tem que ter aquela termo de consentimento, né, do paciente, né, TCL, né, consentimento, esclarecimento, né. Então tudo isso precisa ser colocado antes de você atender o paciente, tá? Então não é fácil. Então, se você vai fazer um mestrado por vaidade, não compensa. Agora, mas eu queria aprofundar mais no assunto para ser um bom clínico. Não, para ser um bom clínico, você tem que fazer especialização, que chama lato sensu. Também é uma pós-graduação, só que é uma especialização. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um curso baseado em clínica. Tem teoria? Tem teoria, mas muita clínica para atender pacientes, para pegar os truques, né? Tá bom? Usar todos os recursos tecnológicos que a especialidade está usando, os recursos mais com evidência científica, tecnológica, né? Coisas seguras para o paciente, baseado em evidência científica. Tá? O mestrado e doutorado é todo baseado em evidência científica. Não tem achismo, não pode ter achismo. A palavra proibida do mestrado e doutorado é você falar que eu acho, eu penso, eu acredito, né? Na minha experiência. Você não pode falar essas palavras, né? Se você falar essas palavras, você já toma uma carcada, porque você lá é treinado para você não achar nada. Você não acha, você vai ter que procurar evidência científica
para corroborar com seus argumentos, entendeu? E aí você vai ter que provar através das evidências científicas que seu trabalho tem validação, certo? Então, você tem que aprender vários métodos, né? Vários métodos. Então, por isso você tem a metodologia científica, né? Muito forte, tá? Análises estatísticas também, né? Então, vai aprender a analisar estatisticamente os dados, né? O que saem. São todos numéricos na área da saúde, né? Sempre quantitativo, né? Então, sempre numérico para sair uma análise numérica de probabilidade. Então, tem que saber interpretar isso, né? Então, vejam só, então, fazer mestrado, tudo bem, vai ser professor, beleza. Agora, vai fazer doutorado. Cara, vai fazer doutorado. Se você já tem uma abertura numa universidade, você vai ter lugar para fazer pesquisa, você vai ter apoio para pesquisa, beleza, você tem que fazer mesmo. Eu não tive essa sorte. A faculdade que eu trabalho não tem pesquisa, né? Tem a parte pedagógica, né? Didática e tal, mas não tem pesquisa. O senhor atua em especialidade? Sim, tá? Um bom mix shop. Eu sou da odontologia e eu sou mestre em disfunção temporomandibular e dor orofacial, tá? E sou especialista em acupuntura também, e especialista em pensamento chinês também, né? No caso, eu sou da área de acupuntura e da dor orofacial, né? Na odontologia, né? Então atuo como professor também, sou professor de ciências básicas, né? Citologia, histologia, aí entra em virologia também, né? A fisiologia humana, microbiologia também, eu também posso, né? Eu tenho condição. Anatomia também eu já dei aula. Então, né, nessa área que eu atuo, tá? Então, eu estava falando aqui com o pessoal, né? Doutorado, se você tiver área para pesquisa, para fazer ciência, beleza, eu acho que você tem que fazer mesmo, certo? Ou coordenar um curso, tem que ter doutorado, ou aí a faculdade, né, ou a universidade te banca até, né, te ajuda. Agora, se você não tiver, eu não tenho, para que eu vou fazer doutorado, né? E você pensa o quê? Mestrado e doutorado são os gênios que passam? Não. Sabe quem que consegue ultrapassar essa barreira da dificuldade? Organização, objetivo, organização. Se você for organizado e tiver vontade, sabe, mesmo que você vai tomar carcada do orientador, né, que de vez em quando é humilhante mesmo. As pessoas tendem a te humilhar bastante nesses cursos, né? São fadigantes. De vez em quando você fala, eu vou desistir, já não dá mais, né? Se você estourar, acabou. Esse que é o problema. E aí, para que você vai fazer doutorado, se desgastar, para não ter emprego? Você vai, eu tenho doutorado. Doutorado, meu amigo, você precisa ter produção. Tem ranking de doutorado. Então tem lá citações. Então, quanto mais citações você tiver, mais relevante você é dentro da área. Então, quanto mais citado você mais é valioso o seu título de doutorado. Se você não tem citações, seu doutorado não vale nada. Você só fala que fez. E doutorado é prazo de validade, entendeu? Se você não atua dentro dessa área da ciência, você fez um curso à toa, é jogado fora, não serve para nada, entendeu? Eu tenho doutorado, beleza. Tem faculdade que nem paga, não tem plano de carreira. Se é mestre, doutor, ganha a mesma coisa, entendeu? Mas eu sou doutor, eu posso ganhar mais. Então vai para outra. E na área acadêmica não tem vaga para professor universitário. Tá sim de professor, tá transbordando. Tem mais professor do que aluno, né? Então as pessoas fazem isso. Eu vou dar aula, tal. Não consegue dar aula. Não tem vaga,
né? É tudo, é clube do Bolinha, né? É clube da Luluzinha, do Bolinha. Por quê? Um chama o outro. Tem um conhecido meu que dá aula disso, ele chama, não vai abrir tipo no LinkedIn, eu preciso de professor disso. Nada, chama amigo do amigo, entendeu? É assim que funciona. Então, se você não tiver nesse meio, você não tem abertura, né? Veja só, tem gente que acaba fazendo doutorado e pós-doutorado, vive de bolsa de estudo, bolsa de auxílio do CAPES, né? Então, eu vou fazer doutorado, aí faz doutorado, mas fica ganhando aquele dinheirinho de bolsa, não trabalha, e aí só faz integral, né? Dedicação total. E aí faz pós-doutorado também. Eu vou fazer pós-doutorado. Por quê? Porque não tem bom emprego, né? Não tem bom emprego, acaba dependendo dessas bolsas, né, de auxílio. Isso é comum, eu conheço um monte, né? E sei lá. E tem gente que faz mestrado, doutorado e pós-doutorado que fica desempregado no final. Não tem emprego, não tem onde atuar, né? E aí é perdido também. Então veja só o quanto é difícil essa área, certo? E como eu falei, não é o mais inteligente que vai se dar bem. Não é o mais inteligente não, tá? É o mais organizado, a pessoa que tolera humilhação, que tolera abusos, né? Pessoas que têm objetivo claro, definido para pagar o preço, entendeu? Porque muitas, por exemplo, no meu mestrado nós começamos com 24 alunos, né? Nos 2 primeiros anos, depois do curso que acabou, né? Oficialmente acabou, se formaram 5 alunos de 24, né? O resto, um ou outro a gente ajudou a se formar. Maioria, todos eles foram jubilados do curso. Acabou o prazo de validade do curso. E aí teve que simplesmente acabou, não vale mais o curso. Então veja só essa questão. Doutorado é a mesma coisa, né? Então tem muita desistência. E aí, se você quiser uma qualidade clínica, é especialização. Especialização, para que vai fazer doutorado, mestrado? Para quê? Bobeira, né? Bom, e só para terminar, eu queria falar sobre os cursos de acupuntura também, né? Os cursos de acupuntura tem 2 tipos, né? O de formação, que não é pelo MEC, e o de especialização, que é pelo MEC, né? Curso superior, pós-graduação. Especialização. É aquela coisa. É bom. Qual que é a diferença entre formação e nenhuma? É o mesmo curso, entendeu? A formação também. A pessoa precisa ter nível superior? Não, nível médio. Pode ser da outra área, pode ser da humanas, pode, é curso livre. Então, vai aprender o que? A mesma coisa? Vai aprender a mesma coisa. Medicina chinesa tem a ver com medicina? Não tem nada a ver com medicina. Uma coisa é MTC, outra coisa é medicina contemporânea. Sua ciência como profissional de saúde atrapalha mais do que ajuda dentro da acupuntura, entendeu? Vai ser melhor? Não, aí depende de cada um, né? Então, existem cursos bons da pós-graduação? Tem alguns cursos bons. Eu acho a maioria uma porcaria, lixo, verdadeiros lixões, mas cada um. Só que quando a pessoa faz aquele curso, acha que é o top, né? Porque não conhece outras escolas, então acha que está fazendo um belo curso. Pelo que eu vejo, os cursos são muito ruins mesmo. Então, tem professor na pós-graduação, ou assim, na formação, que dá aula, mas nunca foi acupunturista, não atende paciente, ele não tem conhecimento clínico, ele não tem experiência clínica, então está dando aula. Tem um monte, tá? Então é bom,
Lógico que não é bom, não tem troca, né? Não tem troca, não tem objetivo, certo? Por isso que hoje eu vejo que tem o quê? Tem os mercantilistas, né? Tem cursos para tirar dinheiro de trouxa. E o cara acha que fez um belo curso, mas não aprendeu nada, certo? É complicado essa, né? Eu fico pensando em onde que eu estou inserido isso aí. Hoje eu não quero mais fazer parte desse lixo que está acontecendo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Já falei bastante e eu vou me despedir porque está chovendo pra caramba. Aqui em São Paulo, aqui no Tatuapé, tá caindo o mundo aqui, ó, que eu tô vendo, tá bom? Tem que fechar umas janelinhas aí que tá aberto. Valeu, pessoal, um abraço pra vocês, um beijão no coração. Até a próxima, hein? Tá bom?